Olá, graça e paz, bom dia. Você que nos acompanha nesse momento, nos assiste aí pela live do Facebook, também nos ouve pela Rádio Sudoeste. É um prazer estar com você. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. E hoje estamos em festa. Hoje nós temos a alegria de compartilhar aqui com vários pastores. Quero começar com o pastor Márcio Bretas. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz, querido que nos ouve, nos acompanha, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Márcio é pastor no Jardim Esperança, culto às quintas-feiras, né? Domingo pela manhã, domingo à noite. Você é nosso convidado ali naquela região. Pastor Fabiano Consoli. Bom dia, pastor. Bom dia, graça e paz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus abençoe você e a sua vida. Amém. Pastor Fabiano, né, para não perder o ritmo, é pastor ali na Semeando de Araruama. Já ia falar Jardim Esperança. De Araruama também com culto às quintas-feiras. Bom dia, pastor José Henrique. Bom dia, graça e a paz a todos. Eu vou anunciar o senhor também. Que estão... Não, já acabou o programa, é tanta gente. Graça e a paz a todos. Para que todo mundo possa conhecer e se conectar, né, com esse time que o Senhor colocou de homens de Deus. Pastor Cristiano Lopes Ferreira Figueiredo. Bom dia, pastor. Graça e paz, queridos. Bom dia. A gente fica feliz, né? Quando a igreja pode ter bastante colaboradores no reino de Deus. E nós ficamos vendo isso, né? O crescimento da igreja é o crescimento de liderança, crescimento de pastores também, né? Enviando para a missão pastor Márcio Jardim, pastor Fabiano em Araruama, não é isso? Breve, temos notícias aí, Macaé, Cabo Frio, aleluia, igreja em oração. Eu queria falar de amor, entendendo se nós somos da religião cristã ou se nós somos seguidores de Cristo. Qual é a diferença para aquele que segue uma religião cristã e para aquele que é seguidor? A diferença é que é uma vida praticada, quando você verdadeiramente tem o evangelho dentro de si. Não é o seguimento de regras, de doutrinas, mas uma vida praticada. E como é que a gente pode aprender isso? No Evangelho de João, no capítulo 1, diz o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. E Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se estivesse na pergunta, Jesus se levanta e lhes diz: aquele que dentre vós, versículo 7, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Aqueles que são da religião cristã, constantemente têm pedra na mão. Você vai ver as pessoas apedrejando o tempo inteiro. Por aí. Fala de igreja, fala de pastor, fala de liderança, vai criticar o programa, vai fazer. A pessoa que segue uma religião cristã é um apedrejador. Agora, aquele que verdadeiramente é seguidor de Cristo, é discípulo de Cristo, ele não tem pedra na mão. Você vai ver que o pecador está perto de quem? A pecadora está perto de Jesus. E os atiradores de pedra estão longe dele, mas seguindo aquilo que é uma religião. Hoje em dia, nós podemos perceber aquele que segue a Cristo pelo sentimento de perdão. Quando Pedro chega para Jesus e pergunta: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus diz 7, 70, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Hoje, a maior dificuldade da carreira cristã, da caminhada cristã, a gente vê muito prosélito, pessoas que mudaram de sistema, mudaram de religião, mas verdadeiramente não segue a Cristo, porque apedrejam o tempo inteiro. Jesus não teve esse sentimento. Você vê o cuidado que ele teve com aquela mulher. Olha só, tudo bem, se é para apedrejar, apedreja, faz o que vocês querem fazer, mas olha só, se não tiver pecado, faça isso. É por isso, você que já veio aqui na Semeando, que nós temos uma pedreira e temos a igreja, entendeu? O que se refere à pedra é aqui do lado, e o que se refere a seguir e a semear o amor do Senhor. É um grande desafio como igreja a gente se desfazer dessas marcas religiosas para viver aquilo que é um evangelho genuíno, de amor, de graça, de perdão. E o que aquelas pessoas tiveram a provocação de fazer é reconsiderar. Só é capaz de não lançar pedra quem é capaz de olhar para si mesmo. E essa avaliação é que nos permite reconsiderar algumas coisas e entender essa amplitude do amor de Cristo.
Né, pastor Márcio? A gente vê as pessoas que acompanhavam Jesus, multidões, né? Acompanhavam ali aquele cortejo, aquela turma toda ali atrás de alguma coisa, né? Mas na realidade poucos andavam com ele ou seguiam a ele da forma que deveria ser. Tanto que naquela ministração dele, um monte foi embora, né? Só ficou os 12. Então, hoje não é diferente. Tem muita gente dentro das igrejas que estão longe de Deus. Está dentro das igrejas, cara, mas Deus não está dentro dela, por conta das ações, das atitudes, a gente vê isso. No domingo, pastor, só uma experiência própria aqui, em frente à igreja do Jardim Esperança, do outro lado da rua, tinha um rapaz, um morador de rua. E eu olhei pela janela assim, rapaz, vi o cara lá triste, e eu falei assim, alguém, por favor, faz um café e serve aquele rapaz que está lá. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa por pessoas assim, a gente está tão preocupado com aquilo que é o nosso trabalho dentro da igreja que a gente esquece o lado de fora. Né? E as pessoas despertaram para aquilo. Falou, pô, é mesmo, né, pastor? Eu falei, cara, é lógico, a gente está aqui dentro, no ar-condicionado, depois você vai tomar um café, e aí ele lá, que nem a palavra está ouvindo, vai lá, fala que Jesus ama, dá um café a ele lá. Então, nós, como igreja, a gente tem sido muitas vezes religioso e muito menos discípulo de Jesus. Né? Então, a gente precisa olhar um pouco para o lado de fora, porque as pessoas estão se perdendo, né, dentro das igrejas, por conta de estar preocupado com o cargo, o que eu vou ser, o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, se eu estou na escala, se eu vou cantar, se eu não vou cantar. E esquece, querido, qual é o propósito real da igreja na Terra. Ali, se você pegar, quando Jesus faz esse ato, a gente percebe o seguinte. Vocês querem falar de lei? Você vai em Mateus. Jesus diz o seguinte, a lei diz que é para vocês honrarem o seu pai e sua mãe. Porque se vocês não honrarem, vocês estão dizendo que é uma oferta que vocês fazem hoje. Você ensina os seus filhos que tem que fazer uma oferta. Pela lei, vocês deveriam ser condenados à morte. Então, quer trazer a lei? A graça é muito pior do que a lei, gente. Então, o fato de nós servirmos a Deus com essas sacolas cheias, quando a gente era criança, eu falava, vou comer na pedrada. Lembra? Né? Quando aquela era de moleque, nós vamos te comer na pedrada. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje nós vimos dentro da igreja muitas das pessoas apedrejando em vez de gerar vida, gerando peso, gerando morte, gerando dificuldade, sendo pedra de tropeço para as outras pessoas. E Jesus, em todos os momentos, está nos dizendo o seguinte, é preciso nos desarmar para viver a essência desse reino. Amém. João 8, versículo 47, fala assim, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E Deus a todo momento fala isso, né? E Romanos também diz que nós vamos ser julgados de acordo também com o que nós julgarmos as outras pessoas. E é dessa forma, né? Nós precisamos expressar o nosso amor em todos os sentidos. Da mesma forma como o pastor falou, que ele viu uma pessoa necessitada lá fora, né? Isso é uma forma também de estar ajudando, de não julgar, né? O que aquela pessoa estava passando, porque muitas das vezes nós vamos ali também e vamos falar que a pessoa está drogada, que a pessoa não quer trabalhar, algo desse tipo, né? E as pessoas também ao nosso lado, né? A igreja julga muito uns aos outros, mas nós temos que fazer o que Deus falou, o que Jesus falou, que é amar, né, um ao outro em primeiro lugar. E através do nosso amor é que nós vamos conquistar as pessoas, através dos nossos atos é que as pessoas vão estar olhando Deus dentro da gente, né? De que forma que a gente prega a palavra do Senhor, a melhor coisa é com os nossos atos, da nossa forma de agir, de pensar, e nós somos vigiados a todo momento. E isso é a melhor forma de podermos expressar o amor de Deus, é através das nossas atitudes. Deixa eu fechar uma pontinha aqui. Por que a graça hoje é mais cara do que a lei? Né? É mais complicada. Na lei, se você fosse pego em flagrante de adultério, taca a pedra. Agora, se você olhar com intenção impura, ferrou, meu irmão. Já foi. Olhou, já pecou. Na época da lei, se fosse pego, né, roubou, apedreja. Agora, se você intentou com a mão, arranca fora, meu irmão. Tira a mão fora. E quando a gente pensa dessa forma, muitas pessoas ficam, né, barateando a graça. O que é a verdade do Evangelho? Ser discípulo é quando você deixa de julgar o irmão em amor, como o pastor José Henrique colocou aqui, porque o pecado do outro que foi descoberto não é diferente do seu que tem oculto. A diferença é Jesus dizendo que todo mundo pecou, meu irmão. Todo mundo pecou. E
da graça, todos estão. Agora, a partir do momento que eu vejo o pecado do outro e me favoreço disso para esconder o meu, aí é o problema. Foi o que aquela galera estava fazendo. Pega a menina, e ninguém faz isso sem fazer escândalo, joga no meio do povo ali, ó, tá aqui, nós somos bons, pegamos ela, o que você vai fazer, Jesus? Jesus vai dizer no final para ela assim, filha, cadê todo mundo que te acusou? Eu que poderia te acusar, não tenho do que te acusar, vai em paz. Hoje, infelizmente, o que se levanta são os acusadores, pastor, o tempo inteiro se levantam isso, e quando Deus nos traz esse pensamento daquilo que é o erro do outro, que está em oculto, não é diferente do meu, do outro que está revelado, é diferente do meu que de repente está escondido, cara. Isso é muito sério. Ser seguidor de Cristo tem um preço. As pessoas parecem que têm prazer de ter razão quanto ao outro, quanto ao erro do outro, né? E esses dias a gente falava sobre que o céu se alegra quando o pecador se arrepende. E as pessoas, quando ficam sabendo de uma queda, de um pecado que acabou sendo revelado, as pessoas ficam cheias de... Tá vendo? Eu sabia, pô. Eu já sabia. Aí, tá vendo? Sabia que ia vir à tona uma hora dessa. Quando, na verdade, se você sabia, poderia ter sido uma interferência, né? Um mediador para a cura, para o cuidado, para a restauração, e assim não fez. E tudo isso porque a gente está com dificuldade de enxergar fora. Essa carga da religião, ela nos aprisiona dentro de um próprio eu, né? E aí tem um autor conhecido, famoso, ele já faleceu, chamado Rubem Alves, e ele fala o seguinte, o cristianismo, Cristo nos deu asas e a religião nos construiu gaiolas. Então, a gente vive a gente está vivendo com aquilo que Cristo nos deu, porém, preso dentro daquilo que a religião nos criou. Pastor Zé. Amém. Provérbios 28, versículo 13, fala assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Realmente é muito mais fácil nós verificarmos o pecado que está na vida do outro, né, fazer acusações. A realidade é o seguinte, nós temos que tomar conta das nossas vidas. Né? Resumo. Resumo. Chegando ao final desse programa, faltam alguns minutinhos e a frase que você precisa gravar de tantas palavras. Toma conta da tua vida. Mas é verdade. Toma conta da sua família, toma conta do seu filho, porque o filho do outro tem sempre problema, verdade. Não é? A família do outro está sempre com problema, mas na realidade a gente não olha para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa família. Então, por isso que nós somos acusadores, por isso que acusador não olha para si mesmo. Existe aquele ditado, né, que a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, porque você cuida mais da do vizinho do que da nossa própria, né? A nossa está cheia de fungo, mas a do vizinho é sempre verde porque ele cuida. Então, isso é uma reflexão muito séria. Devemos sim, como o pastor colocou muito bem, olhar para dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que só gera vida quem tem vida. Mas, por outro lado, a gente vê 4 homens carregando um na maca, né? E eles não conseguiram entrar pela porta principal onde Jesus estava ministrando, porque a casa estava muito cheia. Eles não desistiram daquele que estava na maca. Eles subiram para o telhado e desceram o cara. Né? A graça vai alcançar ele, a cura vai alcançar ele. Então, existem pessoas que estão aí para apedrejar, mas existe gente ainda, né, que está ajudando a carregar. Né? E isso que é o papel da igreja. Né? Esse é o papel da igreja. Deixa eu ler um texto aqui de 1956, e aqui a gente termina. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E isso é muito sério, gente. Querido, beijo no coração, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe.